Estudar a palavra de Deus? Vem comigo. Mateus 3, verso 11, a Bíblia diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Vamos entender o que a Bíblia está dizendo? Durante muito tempo, eu achei que Jesus batizava com Espírito Santo e com fogo. Existe uma unção de fogo? Existe um fogo espiritual? Existe. A gente vai ver isso em Atos capítulo 2. Vamos entender aqui uma verdade. Na Bíblia, no Novo Testamento, mais especificamente no Novo Testamento, a palavra fogo, ela vem em 3 sentidos diferentes. Um é para purificação, o outro é para juízo e o outro é bênção. É essa unção de fogo que o pentecostal, que o irmão avivado gosta. Glória a Deus, não tem nada contra isso. Eu, inclusive, sinto esse calor, esse fogo do Espírito Santo quando eu estou orando em línguas, quando eu estou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, isso é bíblico. Mas nesse texto aqui, a Bíblia fala com batismo com Espírito Santo e com fogo. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é que quem está falando isso, que é até uma regra de hermenêutica, é João Batista. João Batista é que está ensinando isso. Então, para que eu entenda a regra de interpretação da Bíblia, que eu aplique essa regra com sabedoria, eu vou fazer algumas perguntas para o texto. Quais perguntas são essas? Quem está falando isso? João Batista. Yohana ha-matbil. Matbil é a palavra batismo, quer dizer imersão, mergulhar, afundar. Yohana é João. João o Batista. Batista não é nome, Batista era a missão dele. Então quem está falando? João o Batista. Aleluia. E para quem ele está falando? Aí é que está todo o mistério que envolve esse texto aqui, para a gente fazer uma boa interpretação. Ele está falando aqui para as pessoas que estão... Olha aqui, ó. Vou ler para vocês. Para as pessoas que estão, verso 5. Saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Que o batismo nas águas tinha esse propósito, de confissão de pecados, era para purificação. É a palavra mikev, que é a palavra purificação no hebraico, e que vem de kava. Kava é uma palavra que diz respeito a alinhamento, ou seja, quando a pessoa está batizando nas águas, ela está alinhando com os céus. De onde vem kava? Lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 9, a Bíblia diz assim: Disse Deus também, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Então o Senhor fez essa separação, é um alinhamento. Quando a pessoa batiza, ela está se alinhando com os céus. Aleluia! Nós aprendemos que batismo é o sepultamento do velho homem, ressurgimento do novo homem. Segundo Romanos capítulo 6, há uma identificação com a morte e ressurreição de Cristo. É uma ordenança de Jesus, a gente ir pregar e batizar as pessoas, discipular as pessoas e batizar as pessoas. Glória a Deus. Só que se a gente for na raiz da palavra, nós vamos ter um significado melhor. Vou voltar aqui para o texto. Então ele está falando para quem? Para o pessoal de Jerusalém, Judéia e circunvizinhança. E aí, a Bíblia vai dizer assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Tipo assim, né? Vocês estão vindo aqui, não tem como fugir da ira vindoura, não. O juiz vai pegar vocês. E ele vai falar assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque o batismo dele era para arrependimento de pecados, que era o batismo de purificação nas águas. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, não adianta vocês dizerem que vocês são aliançados, né? Vocês têm a lei de Moisés, vocês têm a aliança de Moisés, têm a aliança abraâmica, que isso não vai resolver o problema de vocês diante de Deus, não. Deus pode fazer até que essas pedras clamem, até que essas pedras roguem a Deus. Deus é poderoso para isso. Então não adianta questão de linhagem, de promessa, nada disso. Não tem como vocês fugirem, não. Aí ele vai falar assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a palavra fogo aparece aqui no contexto imediato, no verso 10, antes do 11. A palavra fogo. E esse fogo aqui é juízo. O machado já está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a palavra fogo no verso de número 10. Depois, o verso de número 11, a gente tem aqui como se fosse um apelo da pregação.
João Batista está dizendo assim, eu batizo com água, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então são dois batismos distintos, Espírito Santo e com fogo. Então ele também vai batizar com a unção, com fogo, com o Espírito Santo, aliás, com o Espírito Santo, mas ele também tem um fogo. Esse fogo aqui é juízo, está escrito no verso 10. Aí o verso 12 vai, no contexto imediato, vai trazer o significado, a interpretação do verso 11. A sua pá ele tem na mão, limpará completamente a eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. O que a Bíblia está dizendo? Que se você escolher por Cristo, se arrepender dos seus pecados, você tem batismo no Espírito Santo. Mas se você rejeitar Cristo, a graça, você tem o quê? Batismo de fogo. E esse batismo de fogo é o quê? É essa separação que vai ser feita. Ele tem na sua mão a pá, e ele vai limpar completamente a eira, vai ser limpa. Né? A Bíblia diz que os anjos do Senhor vão vir, vão recolher dos quatro cantos dessa terra a ovelha e o bode, o trigo e o joio. E aqui que a Bíblia diz que o trigo vai ser guardado no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Verso 12 fala aqui de fogo de novo. Então, o verso 10 e o verso 11 estão no mesmo contexto e ajudam a interpretar o verso 11. Quem que é o público aqui? São fariseus, são saduceus, que ele está chamando de raça de víboras. Por isso, para um povo, ele fala de batismo do Espírito Santo, para aquele que se arrepender. E para aquele que não se arrepender, ele fala de batismo de fogo, ou seja, juízo de Deus. Quem que é o público? Para quem ele está pregando? Quem está pregando? João Batista. E para quem ele está pregando? Para saduceus e fariseus. Tinha outras pessoas que também não faziam parte desse grupo de saduceus e fariseus. Mas essas pessoas também vinham ao batismo para se batizar e para se arrepender. Os fariseus também vieram ao batismo. Mas ali eles foram confrontados pela palavra de Deus. Outra coisa para a gente confirmar esse texto, a gente pode ir lá em Atos, capítulo de número 1. Atos vai confirmar isso. Jesus cita esse texto de João. Olha aqui, Atos capítulo 1. O evangelista Lucas escreveu Atos e diz assim, porque João, na verdade, Atos 1:5, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora, aqui está falando que João Batista batizou com água, para arrependimento, para purificação, para ser inserido no reino. Agora, Jesus vai batizar com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha que legal isso. Mas quem que é o público aqui? Por que aqui não fala batismo de fogo? Porque o público aqui já é crente. São aquelas pessoas que testemunharam Jesus subindo aos céus, passando pela ascensão, sendo arrebatado aos céus. Olha que coisa legal. Então, Mateus capítulo 3, verso 11, fala que Jesus tem dois batismos, um com o Espírito Santo e um com fogo. Mas o fogo ali não é o fogo de bênção, é o fogo de juízo. Nem é o fogo de purificação, que muitas das vezes a igreja tem passado por ele. Fogo de purificação são as provas. E nem o fogo do Espírito Santo, mas sim fogo de juízo, que é para aquele que rejeitar essa graça maravilhosa. Guarde essa palavra no seu coração, porque muitas das vezes nós interpretamos errado. Existe uma unção de fogo, existe um fogo do Espírito, que você sente aquele calor. Eu sentia a minha mão queimando quando eu orava, e sentia aquele calor queimando o meu peito. Sentia, é fogo, glória a Deus, é experiência pessoal, inclusive. Agora, esse fogo de Mateus capítulo 3, verso 11, não é de bênção, é de juízo. Deus te abençoe.